Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 23, né? Quinta-feira. Nós vamos continuar aí com a nossa revisão. Vamos começar a revisão aí, pessoal, da unidade 4, termologia 2, ou seja, vamos continuar falando em termologia, ou seja, continuar falando da propagação do calor, né? Como que esse calor pode ser propagado, o que é o calor, nós vimos lá na unidade 3, o que é calor, o que é temperatura, quais são as escalas que nós podemos medir esse calor, essa temperatura, tá? Então, dando continuidade aí, página 330, nós temos lá termologia 2. Aí ele diz lá, pessoal, formas de propagação de calor. Na unidade anterior, vimos que o calor é uma forma de energia que é transferida de um corpo para outro, ambos com diferentes temperaturas. Essa transferência é denominada propagação do calor, a qual pode ocorrer de três maneiras diferentes: por condução, por convecção, por radiação. Aí nós vamos ver aí como ocorre cada uma delas, né? Então, pessoal, lembrando lá que o calor, né, quando ele diz lá, é a forma de energia que é transferida de um corpo para outro, corpos com diferentes temperaturas, né? E a gente chega a um equilíbrio térmico, né? Lembrando que o equilíbrio térmico ele ocorre quando dois corpos estão juntos, né? Quando dois corpos se unem, esses dois corpos têm o que? Temperaturas diferentes. Quando eles entram em contato, os dois, depois de um certo tempo, esses dois corpos vão adquirir a mesma temperatura. Vamos supor aqui o corpo mais quente entrou em contato com um que está frio, ele vai transmitir, né, esse calor para o outro corpo até os dois atingirem, né, a mesma temperatura. Aí nós temos o equilíbrio térmico. Percebam, pessoal, que eu estou insistindo com equilíbrio térmico com vocês. Equilíbrio térmico, as escalas termométricas, vocês vão precisar ter isso em mente lá para o ensino médio, na disciplina de física. Tem que ter algum conhecimento em relação a isso, tá? E mesmo lá no 8º ano e no 9º, vocês vão precisar disso. Mesmo porque no 9º ano vocês já vão ter a disciplina de física, né? No 9º ano já tem física e química, tá? Então, eu tô sempre, durante todas as aulas desse segundo bimestre, eu tô batendo na mesma tecla, equilíbrio térmico e as escalas termométricas. Isso quer dizer que eu vou pedir isso na prova de vocês, né? Equilíbrio térmico, escalas termométricas, que são Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá? Então vamos ver lá. Propagação do calor por condução. Ele diz lá, na condução, o calor se propaga por meio do contato físico dos corpos, em que aquele que apresenta uma maior agitação das partículas, ou seja, com maior temperatura, transfere essa energia para outro corpo, cuja agitação das partículas seja menor. A matéria, tanto em estado sólido, líquido ou gasoso, apresenta esse tipo de propagação. Ele diz, como exemplo, podemos citar uma colher, que é uma matéria sólida, né? Mergulhada em uma xícara de café quente, material quente, o café esquentará a colher, inclusive a parte não imersa no líquido, pois o calor se propaga por todo o objeto. Aqui, pessoal, condução é o que eu acabei de explicar. Entrou em contato com material frio, entrou em contato com material quente, tá? O calor se propaga por todo esse material que está frio. No caso aqui que ele está dizendo de uma colher, se você pegar uma colher aonde ela é toda
de metal, tá? E você colocar essa colher dentro de uma xícara de café, esse calor que está na xícara de café, ele vai passar por toda a colher. A hora que você pegar aqui para mexer o seu café ali, você vai sentir que aquela parte ali está quente. Ou seja, houve a transferência, né, a condução do calor, tá? A condução do calor do café para toda a colher. Então, isso é a propagação do calor por condução, tá? Aquele material conduz o calor, certo? Por isso, condução. Só que, hoje em dia, a maioria das colheres, ela é até a metade, a parte onde você pega nela aqui em cima, ela é plástico, um plástico duro, resistente, e aqui embaixo não. Qual é o objetivo disso? Nós vimos na aula que nós temos os materiais que são considerados isolantes térmicos, e o plástico é um deles, né? Então, o objetivo dessas colherzinhas aí que tem essa parte, toda colher, né, que tem essa parte de um material de um plástico bem resistente, é só para, não é porque vai ficar bonitinho, é porque não vai passar o calor, não há condução do calor. O calor, se você colocar lá a colher, o calor vai pela essa parte de metal, porque o metal é um excelente condutor de calor, ele vai passar por esse condutor de calor. Quando ele chegar aqui em cima, onde você vai pôr a mão, esse calor vai se deparar com a barreira aqui. O que é essa barreira? Um isolante térmico. Então, nós vamos ver mais na frente, né, que a gente tem, assim como a gente tem materiais que são bons condutores de calor, nós temos os materiais que são isolante térmico, ou seja, impede que o calor passe daquela colher para onde você vai pegar, tá? Então, isso daí é um tipo de propagação do calor chamado de propagação do calor por condução, ou seja, o calor é conduzido, tá? Ele é conduzido. Então, nessa página aí vocês podem grifar esses dois exemplos, esses dois parágrafos aí, até mesmo esse parágrafo que está falando sobre o exemplo da colher, que é bom vocês lerem mais vezes isso daí, que vocês vão entender melhor como que é esse calor por condução, tá? Mesmo porque, pessoal, um pouquinho mais acima aí, vocês têm uma foto aí, né, de um fogão, e ele tem os três tipos de propagação de calor, né? E olha lá onde está a condução, que a mão da mulher está lá pegando no cabo da panela, né? O que acontece? Esse calor não está sendo transmitido para ela ali. Se esse calor passasse ali, pessoal, ela não iria conseguir segurar o cabo da panela ali, né? O que ia acontecer? Ela ia ter que pegar lá um guardanapo ou usar uma luva, sei lá o que, para segurar isso aí, tá? Então, isso daí, pessoal, é o que? Mais um tipo de isolante térmico, né? Por isso que o cabo das panelas hoje em dia, a maioria são dessa forma, né? É de um material diferente, para que não corra a condução do calor, tá? Então, grifem aí na página 330, esses dois parágrafos aí. Aí vamos lá para a página 332, propagação do calor por convecção. Vamos ver o que ele está dizendo aí, pessoal. A propagação do calor por convecção consiste no movimento de líquidos ou gases com diferentes temperaturas que promovem a propagação do calor por todo o fluido. Ao aquecer água em uma panela, por exemplo, percebemos que os metais são bons condutores térmicos. O que eu falei, os metais são bons condutores térmicos.
A água que se encontra próxima ao fundo da panela será aquecida por condução, ou seja, ela está ali próxima ao fundo. Mesmo porque, se vocês observarem, antes da água começar a ferver, quando você coloca a água lá no fogão em uma panela, vocês observam que o fundo da panela, antes dela começar a borbulhar, começa a ficar cheio de umas bolinhas assim de água ali, tá? Ou seja, primeiro ela aquece a água que está ali no fundo, né? Para depois aquecer a última parte ali. Então, continuando lá. A água que se encontra próxima ao fundo da panela será aquecida por condução, ou seja, ela foi conduzida, né? O calor fez isso, né? Conduziu a chama do fogão, conduziu o calor para o fundo da panela, tá? Com esse aquecimento, as moléculas de água próximas a essa região se agitam, tá? Ou seja, as moléculas têm mais movimento, tá? Aumentando seu volume, o que torna essa porção menos densa. Essa porção de água então subirá à superfície, porque nós sabemos que o que é menos denso sobe, né? O que é mais denso afunda. Já naquela porção antes, próxima da superfície, tende a descer, por estar em temperatura menor do que a água que subiu e, portanto, mais densa. Com isso, cria-se a chamada corrente de convecção, um processo contínuo que mantém a água do recipiente em movimento até que atinja o ponto de ebulição, fervura. Ou seja, o que é essa propagação do calor por convecção? Ele está dizendo ali, a substância, que no caso aí para nós é a água, ela vai sendo aquecida por etapas. Então, primeiro começa a aquecer aquela parte de baixo, né? Aí vocês olharem lá no fundo da panela, ela começa a ter vários pontinhos ali no fundo. Isso é antes de chegar a 100 graus, né? Que ela vai entrar em ebulição. Então, quando acontece isso, ela começa a formar, ela começa a ser aquecida ali, aquela parte que está na parte de baixo da panela, ela vai ficar menos densa e ela vai subir. E a parte de cima, que está mais densa, vai descer. Por isso, a gente diz que o calor, ele é transmitido, né? Ele é propagado por convecção. Tem aí o desenho aí, a foto aí, pessoal, de uma panela, né? A água em uma panela de alumínio e as correntes de convecção. Então, vocês vejam aí a flechinha vermelha lá, é onde a água que está aqui embaixo, ela se torna menos densa, portanto ela sobe, e a água que está em cima, ela é mais densa, ela desce. Então tá quente, vai subir, tá frio, vai descer, tá? É claro que a água que está ali em cima não está fria, pessoal, mas ela está numa temperatura menor do que a que está aqui em contato direto com a panela, tá? Então, esse daí é o tipo de propagação de calor por convecção. Então, nessa daí, pessoal, vocês vão grifar a última frase, segundo parágrafo, a última frase, onde ele diz lá, com isso cria-se a chamada corrente de convecção. Então, corrente de convecção, um processo contínuo que mantém a água do recipiente em movimento até que atinja o ponto de ebulição, ou seja, fervura. Então, aí na realidade vocês vão grifar o conceito, né, de corrente de convecção, tá? Aí nós temos um outro tipo de propagação, que é a propagação do calor por irradiação. Propagação do calor por irradiação é uma coisa muito simples, né, pessoal? Só a gente observar o sol, a gente já vê. Ele transmite o calor por irradiação, né? Então, vamos ver aí, ó. Nesse caso,
o calor é transmitido sem que necessite de um meio material para se propagar. Sem que necessite de um meio material para se propagar, por intermédio de ondas eletromagnéticas criadas como resultado de oscilações de um campo elétrico e um campo magnético, ou seja, propagação do calor por irradiação. O exemplo mais comum são as ondas eletromagnéticas que o Sol emite e que atingem a Terra, viajando por uma vasta região de vácuo, a fim de aquecer o nosso planeta. Uma fogueira acesa também transmite calor por radiação, aquecendo o ambiente onde se encontra. Tá, lembrando, né, pessoal, que vácuo, né, é uma região espacial onde não existe matéria, tá? Então, vácuo é uma região espacial onde não existe matéria, tá? Então, o que ele está dizendo aí, pessoal? Irradiação. O Sol, né? O Sol, ele irradia o calor, aquecendo o planeta Terra, tá? A fogueira, quando você acende uma fogueira, o exemplo que ele deu aí também, o que acontece? Em volta dessa fogueira também vai haver um aumento da temperatura, né? Não só ali onde está a chama, mas o ambiente em volta também vai ter um aumento na temperatura. Então ali é uma propagação do calor por irradiação. Ela vai irradiar esse calor, tá? Ele colocou o exemplo aí também, pessoal, de uma garrafa térmica, né? O que acontece nessa garrafa térmica aí? A garrafa térmica, ela tem uma parede interna de vidro, é um vidro espelhado, né? Entre o vidro, então nós temos aqui a garrafa térmica, vamos supor que isso daqui seja a garrafa térmica, né? Então ela tem todo aquele material de plástico, tá? Dentro dela aqui, ela tem um tubo de vidro. Esse vidro é um vidro espelhado. Só que desse vidro para essa parte externa dela tem um espaço. Esse espaço ali, ele contém o quê? Ar, tá? Ele contém ar ali, tá? Esse espaço. E esse ar é rarefeito. É o ar rarefeito, ou seja, o ar pouco oxigênio entre as duas partes da garrafa. A interna, que é espelhada, né, que é um vidro espelhado, e a externa, que é um plástico duro, né, tá? E aí, a superfície externa dessa garrafa, aí você tem a tampa. Então, isso daqui acontece da mesma forma, tá? Da irradiação. O líquido que você coloca lá, você destampa, você coloca esse líquido quente ali, você coloca o café, vamos supor, você coloca o café ali, esse café vai ficar dentro dessa parte onde é o vidro espelhado. Do lado desse vidro, ele tem um espaço onde tem o ar e depois a outra parte, que é a parte externa. No meio ali, esse ar aí, ele não deixa, entendeu? O calor ser transmitido por causa da parte de borracha, que é um isolante, tá? Então, o calor, ele fica preso ali, o que permanece, né? O que permanece quente o líquido que você colocou dentro dessa garrafa, tá? Então, a garrafa térmica também, ela é um tipo de propagação de calor por irradiação, tá? Vai irradiar o calor, certo? Então, nessa página aí, a 333, pessoal, vocês podem grifar esses dois parágrafos aí, da propagação do calor por irradiação. Grifem esses dois parágrafos, tá? Aí lá na página 333, né? 333, isso. Tá, 333, nós temos lá.
Dilatação e contração térmica. Primeiro vamos ver o conceito de dilatação e contração. Então, quando algo se dilata, ele se expande. Dilatou, expandiu. Contração, ele diminuiu o seu volume, ele se contrai, tá? Então, nós temos a dilatação e a contração térmica, ou seja, dilatação e contração provocada pelo calor. Então, o calor, ele pode provocar a dilatação, tá? E pode provocar a contração, tá? Quando a gente diz dilatação e contração térmica, nós estamos falando também que pode ocorrer isso daí com outro tipo de temperatura, tá? Pode ocorrer com temperaturas baixas, né? Abaixo de 0 graus ou 0 graus. Um exemplo disso é quando a gente coloca uma garrafa de plástico, né? Tipo uma garrafa PET lá na geladeira, no congelador. Vamos formar gelo ali. Mas se a gente encher essa garrafa até na tampa, não deixar espaço nenhum para ela poder se dilatar, ela vai rachar ali dentro do congelador, né? Então, a dilatação e a contração térmica quer dizer a temperatura, mas isso não quer dizer que seja somente temperaturas elevadas, pode ser por baixa temperatura. Então, vamos ver o que ele está dizendo aí, ó. Quando se eleva a temperatura de um corpo, suas dimensões aumentam, pois a distância média entre as partículas que o constituem aumenta, provocando a dilatação térmica, ou seja, aumentando suas dimensões. A diminuição da temperatura causa efeito contrário, ou seja, provoca redução na distância média entre as moléculas e, consequentemente, nas dimensões do corpo, é a contração térmica. Aí ele coloca duas situações aí que é bem simples para a gente entender, está explicando muito bem aí a dilatação e a contração. Quando se eleva a temperatura de um corpo, aumenta-se a agitação de suas moléculas, porque se aqueceu, dá mais espaço, né? Entre as moléculas, elas se expandem mais, portanto, as moléculas têm mais espaço para se moverem, tá? O que provoca aumento do seu volume. Claro, se elas estão ali juntinhas, você aquece e elas começam a se movimentar, vai ter mais espaço entre elas, consequentemente vai aumentar o volume, tá? No segundo, aí ele deu o exemplo ali, ó, tá bem específico ali, esses seis elementos ali estão relativamente próximos, depois bem afastados. No segundo ali, quando diminuímos a temperatura de um corpo, a agitação de suas moléculas sofre redução, assim como o espaço entre as moléculas, o que ocasiona diminuição de seu volume final. Então aí acontece o contrário, né? Então a gente tem lá, ó, os 6 elementos ali, 6 corpos bem separados, né? E aí há uma diminuição da temperatura e esses corpos se juntam, tá? Então, dilatação e contração térmica, o que eu quero que vocês saibam é o que é dilatação e o que é contração. A palavra térmica é porque vai estar relacionado à temperatura, ou aumento ou diminuição de temperatura, tá? Então, lembrando, dilatação é quando a gente aumenta o volume, as moléculas daquele líquido, daquela substância, ela tem mais movimento, tá? Tem mais liberdade para se movimentar, portanto vai aumentar o volume. E a contração é o contrário. As moléculas estão mais espalhadas, estão tendo bastante movimento. À medida que ela se contrai, o espaço entre elas diminui, tá? Portanto, vai diminuir o volume da minha substância. Então, podem grifar aí, pessoal, esse parágrafo aí da página 333, dilatação e contração térmica. Podem grifar esse parágrafo todo aí, tá? Até contração térmica.
E aí ele está dando outros exemplos aí, né? Outros exemplos aí, ele diz lá, ó. Podemos verificar os efeitos dessas dilatações e contrações térmicas em todo o planeta Terra, pois as variações de temperatura ocorrem em toda a sua superfície diariamente, alterando as dimensões dos corpos sujeitos a essas variações. Está na página 334, tá? Além da fabricação de termômetros, como vimos na unidade anterior, a dilatação térmica permite outras inúmeras aplicações, entre as quais se podem citar os dispositivos de segurança contra incêndio, em chaves automáticas, né, chama-se de relé automóvel, também tem isso, que desligam o circuito elétrico quando ocorre elevação indesejável da temperatura. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles vão saber o que é esse relé aí, pessoal. Aonde mais acontece isso? Os trilhos de estradas de ferro e pontes, onde se deve deixar pequenos vãos denominados juntas de dilatação, porque esses vãos nesses trilhos, pessoal, com o aquecimento com o sol, ele pode dilatar, tá? Onde mais? As calçadas de cimento são demarcadas a intervalos regulares. Uma trinca no asfalto provocada pela possível dilatação ou contração térmica ocorrerá sobre a marcação feita, determinando ali uma junta de dilatação. Em vários locais aí é usada essas juntas de dilatação. Nas redes elétricas suspensas, os fios condutores de eletricidade apresentam pequena folga entre dois postes sucessivos. Isso é feito para que, com a diminuição da temperatura, a contração do fio ocorra sem que ele sofra tração excessiva, capaz de produzir a sua ruptura. Nas refinarias de petróleo, os canos têm laços de expansão para não se deformarem com o aumento da temperatura. Os materiais utilizados pelos dentistas para preencher cavidades nos dentes devem ter a mesma propriedade de expansão térmica que o dente, para melhor se ajustarem ao se expandirem ou se contraírem. Então nós vimos aí vários tipos aí vimos os tipos de dilatação térmica, que é a contração e a dilatação, e aonde isso daí é empregado no dia a dia, tá? Na próxima aula, pessoal, nós vamos continuar essa revisão aí, vamos encerrar essa revisão, né, na verdade, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo no privado, tá? Esses locais aí onde são aplicados no dia a dia, pessoal, não precisa grifar. É só para vocês saberem, terem uma noção de como que é usado essa dilatação térmica, tá? Onde que ela é empregada no nosso dia a dia, tá bom? Na próxima aula nós continuaremos aí com esse assunto. Por hoje é só, fiquem com Deus, beijo a todos.